Oi, oi, pessoal! Sejam bem-vindos no meu canal Chica Aventureira. Bom, vou contar um pouquinho da história do nosso cavalo intruso. Alguns meses atrás, ele fez uma cirurgia de castração. E percebemos que depois da cirurgia, depois de um bom tempo, veio pulgar, né? E notamos que ele estava com infecção. Começamos a tratar com antibiótico, com anti-inflamatório e não resolveu. Durante o período da medicação, tranquilo, né, estancou essa infecção, mas logo após voltou. Chamamos o veterinário e, através do ultrassom, diagnosticou foliculite. É devido a esse fio, né, que é um corpo estranho, e não foi expulso, né? E ficou com essa infecção tal. Graças a Deus, devido à experiência, o atendimento rápido do Bruno e da sua esposa, veterinários de Joinville, que foi uma coisa muito rápida, né? Diagnosticou com esse problema e o único jeito era fazer cirurgia. Caso nós tivéssemos demorado mais, isso poderia, essa infecção poderia ir para o abdômen. E aí sim a coisa seria mais séria e de repente nem recurso teria mais. Bom, o Bruno está arrumando todas as medicações, os instrumentos, que por sinal ele esterilizou tudo ali na hora, né? Então tá aí o que vai ser usado para a cirurgia do intruso. O atendimento dele assim maravilhoso, os cuidados que ele teve com o intruso não tem explicação, né? Realmente eu indico um casal, um profissionalismo de excelência, né? Então ele levou o intruso, né, para o local da cirurgia. Ele está acalmando o animal porque ele já tomou uma anestesia para poder fazer ultrassom. E aí ele está, o nosso amigo também Fumaça, só observando o que está acontecendo com o parceiro dele de muitos anos, né? Já são até amadrinhados. E tudo calmo, né? Pedindo assim que desse ter um resultado positivo. E o Bruno foi, né? Primeira a vez ele pegou a veia, não sei né, o que ocorreu, que não conseguiu ficar. Porém, ele foi tentar, né, de outro lado, né, esterilizando o local, a agulha, tudo, né, como deve ser feito. E ali ele está tentando achar, né, outra veia para fazer o procedimento, porque ali sim iria, né, anestesia e após o procedimento ele ia ser feito as medicações, né, como o soro, tudo foi tudo através desse acesso. Né? Então é com muito cuidado, né, que ele pudesse ficar ali para não perder, né? Porque querendo ou não, foi feito ali seria o centro cirúrgico do animal, mas tranquilo, muito paciente, tanto ele como ela, né? Assim, uma parceria muito grande. E foi feito, né, todo o procedimento, aí está aguardando, né, a anestesia fazer efeito. E com o tempo ele ficou só observando, já estava, né, fazendo o efeito nesse processo aí. E para quem não gosta de ver sangue, essas coisas, ficamos até apreensivo. Mas de boa, né, ocorreu tudo bem. Só estamos aguardando agora sim ele ficar deitado para poder fazer todo o procedimento. Foi uma espera, assim, né? Não tão longa, mas é necessário. O carinho que ele tem, para ver como é que estava o estado dele, né? Porque é um animal de porte grande, né? Então, tempo de soro, tempo de medicação, tudo isso foi bem monitorado, né? E não tem que reclamar de nada, né? E olha, com o tempo, a gente vai percebendo os profissionais que a gente chama e vê o quanto
são dedicados, né? Porque a gente conhece vários profissionais, mas muitos trabalham, né? Atendem animais de porte médio, né? E um porte desse, que nem de cavalo, são poucos veterinários que se encontram. A gente acha muito assim, quem trata de gato, de cachorro, mas cavalo realmente, o Bruno veio de Joinville fazer esse processo. Temos em Itajaí? Temos, mas alguns não poderiam fazer, né, de imediato, teríamos que esperar. E o caso do intruso era um risco que nós estávamos correndo. Então vocês vão notar que durante a cirurgia ele até pensou que poderia ser algo pequeno, mas realmente foi uma coisa maior e ele achou que até ia ser mais fácil, mas ele estava colado na parede da um dos né, onde foi feito né, no saco grossal do animal. Mas enfim, ele está aguardando o animal ficar mais calmo. Daqui a pouquinho vai estar sonolento, né? E acredito que logo logo ele já está deitado e vendo todo o processo que ele está fazendo, né? É incrível que é um animal manso e ele já tá querendo dar uma né, caída, mas ele tem que ser uma coisa calma para ele também não se machucar, né? Daqui a pouquinho ele já vai, ó, é o cuidado que está tendo. Então, a qualquer momento, ele realmente está caindo. Mas por quê? Porque o processo vai ser realmente deitado, né, de barriga para cima. E o cavalo realmente tem que ser anestesiado. Né? E a gente vê muitos casos, né? Esse caso nem tanto. Mas castração, a gente vê casos que nem anestesias dão. Fazem, né? Na hora, sem anestesia, o bichinho sofre muito. E eu não sei como consegue fazer isso. Então aqui, ó, ele tá deitando, né? E logo logo ele vai começar a fazer o procedimento. E só tá aguardando o intruso se acalmar. Realmente é incrível, né? Os cuidados que eles tiveram com o animal. O amor, né, pelo que estão fazendo, para que tudo ocorresse bem. Então vocês vão ver aqui o processo que ele está fazendo para retirada desse abscesso. Graças a Deus, não é nada de tumor, né? Porque como nós ouvimos falar, né? Realmente poderia. Mas apenas um abscesso que realmente são de um animal, vários, de 10, vamos contar, de 10 animais, acontece o que aconteceu com o nosso, né? Não ter esse problema de não expelir esse fio que ficou, né, por dentro, né? Da parte interna, onde ocasionou essa infecção grande. E graças a Deus tivemos também o cuidado para que seja retirado agora, para não ter o problema mais tarde, né, de ir para a região abdominal, que aí sim não tem o que fazer. Como eles conversaram, me explicaram, porque passando para a região abdominal não tem cirurgia ou outra coisa que pudesse fazer por ele. Realmente ele ia emagrecer, ele ia aos poucos morrendo, porque não tem realmente o que fazer. Né? Então, graças a Deus deu tudo certo, a gente procurou logo também o atendimento, né? E assim está fazendo o Bruno. O Bruno, ele está fazendo agora ultrassom para ver realmente onde é que está a região, onde é que está esse abscesso, para ver onde é que ele vai fazer o corte, né? Então, ele está fazendo isso para ser preciso, né? Para fazer algo realmente de excelência. Fácil não foi, né? Porque ele fez de tudo, fez o ultrassom e percebeu o quanto estava grudado na parte externa, né? E assim ele viu com a precisão do ultrassom que dava certo e assim ele foi fazendo, né? Vendo as imagens, vendo o local correto, sabe? Então não tenho o que reclamar, só agradecer mesmo
todo o esforço que eles fizeram, todo o cuidado, né? A esposa vendo ultrassom, para saber o local certinho. E foi assim, ó, o intruso, ele tá tranquilo, ele tá anestesiado, não tá sentindo dor. É o que a gente que realmente queria que fizesse, né? E é uma cirurgia muito delicada e não é para qualquer um, não. E vamos fazendo esse processo aí. Agora, daqui a pouco, ele vai ter que realmente fazer, né, ó, o corte, tá preparando o local com todo, esterilizando, todo o processo, como se fosse com um ser humano, né? Não tem que tirar, para que não haja, né, uma contaminação externa. Então ele está fazendo todo esse preparativo aí de limpeza, com muito cuidado. E só tem que agradecer a ele mesmo, né? Que olha, e assim ele está fazendo. Eu não sei como é o nome desses produtos, né? Mas ele está lavando, ele está esterilizando, para que realmente não tenha uma contaminação e ainda venha se agravar, né? Mas ele está fazendo de tudo. Procedimento muito bem feito. São um casal novos, né? Mas com um profissionalismo muito grande. Então eu indico bastante ele para vocês, né? Que estão aí vendo a cirurgia, que eu nunca tinha presenciado, nem quando foi castrado. Eu achei que seria uma coisa muito agressiva, né? Para quem tá visualizando. Mas não, foi bem tranquilo. E não vou mostrar toda a cirurgia, né? Porque foi assim uma coisa muito profunda. Mas o pouco que a gente está vendo é o que realmente precisou fazer, né? Ele ainda continua fazendo essa limpeza. E logo, logo ele vai começar a fazer já a, a cirurgia. Mas é um processo, né? Ali está um pouco do abscesso, que estava já saindo, né? E isso aí estava aberto, onde começou a infeccionar. E o cavalo em pé a gente não consegue visualizar tanto como na posição que ele está agora. Olha só, essa massa aí, essa carne, tipo uma carne esponjosa, ele estava já expelindo. Que na realidade ele não estava grudado ainda, né? Ele não conseguiu tirar, então ele teve que abrir para tirar isso. Tanto é que eu pensei que era uma coisa pequena, realmente é uma coisa muito grande. Até ele também achava que seria uma coisa menor. E durante a cirurgia, fazendo a raspagem, tirando aquilo ali, para que, né, não viesse cortar algo que não fosse, né, o abscesso, é um cuidado muito grande. Então, realmente, foi sempre com cuidado. Teve, assim, nada assim de... mais nada grave, né? É arriscado, sim. Não, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas, pelo que ocorreu durante a cirurgia, foi muito bem feito, foi muito... tudo minucioso, né? Os cuidados, a limpeza, para que não houvesse uma infecção, porque, querendo ou não, é um espaço aberto, é um terreno, né? Onde tem um gato, tem um cachorro. Então, tudo isso, né, anda por todo o espaço que ele está.